E, como eu estava falando, paz do Senhor a todos, Tiago, Brena, Cícero, Samuel que está entrando, deixa eu ver quem mais, Carol, Naxton, meu pai, Márcia, paz do Senhor a todos, né? Ótimo. Vamos só esperar o Ítalo já botou aqui para eu fixar o comentário. Tô aprendendo a fazer isso aqui, né? Tá dando certo. E pronto, aprendi, tá fixado já o comentário. Tô aqui agora só no aguardo do pastor Halisson entrar. Amém? Rose, saudade de vocês. Aí, pessoal, deixa eu falar os 12 que é gente boa, né, Walter? Legal mesmo. Então pronto, o pastor entrou. Vamos assinar, chamar ele aqui. Opa! A paz, pastor Halisson. Como é que vamos? Rapaz, como vai? Tudo bom? Graças a Deus, tudo na paz, pastor. Joia! Para quem não sabe, o pastor Halisson acabou de me dar o susto, perguntando se a live era hoje. Era hoje sim. Então, pastor Halisson, como eu estava comentando aqui, hoje eu creio que vai ser um tempo de muito enriquecedor, de muito conhecimento para todos nós que estamos acompanhando. Eu creio que todos que estão aqui são pessoas que buscam muito conhecimento, entender um pouco mais a respeito não somente da palavra, mas como a palavra é aplicada na sociedade, né? Aqui fixei o comentário, né? O Cosmovisão Cristã é a construção da sociedade. Que é o Isso. que a gente vai conversar do curso que você tem. E é isso. Vou deixar o senhor bem à vontade. Eu quero sugar do senhor o máximo que eu posso sugar de conhecimento, né? Não, você vai me fazer umas perguntas, vai. Com certeza. Tem Então tá vários bom. separados aqui. Joia, joia, joia. E a gente vai comentando, né? Eu creio que a gente tem muito a Perfeito, agregar. Amém? perfeito, perfeito, querido. E você, por favor, confirma como é que está a minha conexão. Você está me ouvindo bem? Está Aqui tá cortando excelente. demais? Como é que está? Hã? Aqui tá ótimo. Tá Tá excelente. ótimo? Então tá Tá bom. ótimo. É que o lugar onde eu estou, tem vezes que funciona, tem vezes que não. Se não funcionar, você me avisa, que aí eu tenho que subir aqui um pouquinho, 30 segundos e a gente já melhora. Mas aqui, para mim, é o melhor lugar, tá bom? Tá ótimo, tá Vamos ótimo. lá. Ok, tô aqui, tô contigo. Então, pastor, para quem não sabe, certo, pessoal que está acompanhando, vocês sabem que eu também sou economista, né? O nosso outro pastor é formado em ciências políticas, mas eu quero muito sugar do pastor Harrison, né? Então eu vou fazer algumas perguntas e por mais que talvez, eu acho até difícil, pelo que eu já acompanhei do pastor Harrison, eu venha a discordar de alguma coisa, eu vou deixar que ele realmente dê a explicação, faça a explanação, eu vou estar simplesmente fazendo alguns contrapontos. Amém? Então, Tá bom, querido, tá bom. pastor, então, para a gente começar, eu acho que a gente pode começar até pelo título, né, da nossa live, que é o título Claro. do curso que o senhor tem, que é a Cosmovisão Cristã e a Construção da Sociedade, né? Às vezes eu fico me perguntando, eu queria saber a sensação do senhor se a cosmovisão, a visão, a lente, né, que a gente usa do cristianismo, realmente nós estamos moldando a sociedade, nós estamos conseguindo ter o discernimento se essa sociedade está caminhando de acordo com essa cosmovisão. Você acha que a gente, sendo cristão, nossa visão está um pouco turva a respeito da sociedade e a construção dela? Era para começar, eu creio que a gente pode começar a partir daí, para a gente começar para ir alguns assuntos mais específicos. Joia. Bom, a gente já esteve mais perto. A gente já esteve mais perto. Eu acho que já estivemos mais perto dos modelos bíblicos do que estamos hoje. Que falta de educação a minha. Antes de mais nada, queria mandar uma saudação aí para toda a turma que nos está vendo, né? Todos os seus seguidores e as pessoas que têm interesse no tema, que estão procurando a gente para poder conversar sobre o assunto. Eu acho que essa é a quinta ou sexta live que eu faço sobre esse tema nesse mês.
Ah, o povo descobriu a live, né, na quarentena e agora nós estamos assim. Mas eu Verdade. quero, mas rapaz, eu estou aqui para isso, para servir vocês e para servir todo mundo. E quem está me assistindo, se precisar, depois conversar, mandar alguma coisa, pode entrar em contato, não tem problema nenhum, perguntas. Eu demoro para responder, porque são muitas coisas, né? Então, mas eu normalmente respondo, tá? Uhum. Mas bem, então vamos lá. Você começou com essa pergunta, se como está a aplicação dessa cosmovisão na sociedade. Eu, pessoalmente, penso que nós já estivemos mais perto, já houve momentos mais saudáveis da nossa sociedade, especialmente no que diz respeito aos conceitos cristãos, aos conceitos da cosmovisão bíblica. Eu, é, eu creio que um dos fatores que hoje nos atrapalha mais é que o cristão, em média, está deixando de conhecer a Bíblia. E porque ele desconhece a Bíblia, então ele tem dificuldade em viver o que a Bíblia diz. A Bíblia, o título do meu curso, A Construção da Sociedade, né, Cosmovisão Cristã e a Construção da Sociedade, é justamente porque eu acredito que a Bíblia, ela não é apenas a nossa regra de fé e conduta, ela é também, claro, e primeiramente isso, é a declaração que a gente faz do que é a Bíblia, né, nossa regra de fé e conduta, mas ela vai um pouquinho mais além. Na minha perspectiva, a Bíblia, ela é um manual de Deus para a construção de sociedades justas, pacíficas, felizes e prósperas. E essa listinha aí não é por acaso, né? Essa listinha tem a ver com o reino de Deus, porque eu acredito que a palavra de Deus é um manual para que nós possamos implantar valores o mais semelhante possível ao reino que o Senhor espera que nós, como cristãos, implantemos. Então, o reino de Deus, segundo diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 17, é um reino, não é de comida nem bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito. Então, eu creio que um reino, uma sociedade justa, pacífica e feliz, e o próspera tem a ver com esse shalom completo, né, que é o que o Senhor deseja para nós. Eu creio que a Bíblia é justamente a instrução de Deus para isso. E agora, exatamente, nós estamos andando um pouquinho mais longe. Como sociedade, eu estou falando, né? Nenhum país específico, mas como sociedade, a gente está andando um pouco mais longe. Mas o senhor falando assim, seria através das leis, né? As leis, eu vou pegar a palavra do senhor, as leis de hoje nós estamos perdendo um pouco do conceito bíblico, pelo menos comparando ao passado, nós temos perdido um pouco, né? Então, quando o senhor fala de lei, eu posso já diretamente ligar a política e o afastamento da igreja da política. É necessário a política? É necessário o cristão estar na política? É necessário o presidente ser cristão? Desculpa, estou fazendo várias perguntas, mas eu creio que acho que uma resposta pode englobar tudo. É necessário que o presidente da nossa nação seja cristão, né? Qual o papel nosso cristão na sociedade, né? E na política, que eu acho que é de lá que vem as leis, não sei se o senhor concorda, se vem essas diretrizes, como é que o senhor enxerga isso? Bom, quanto tempo você tem de live? Porque essas perguntas que você fez, isso dá meio curso meu. Eu tenho várias, eu posso começar, outra termina e começa, eu sei que tem hora. Bom, vamos lá. Você cancelou os comentários, não? Pediram para eu cancelar. Ah, é? Tá bom, tá Vou jóia, ativar não aqui de tem novo, problema. pronto. Não, fica tranquilo, é porque depois a gente pode colocar, né? Ou pode ser Sim. agora também, não tem problema. Fica à vontade, como for. Para mim não tem dificuldade. Bom, o que que... Vamos começar de onde você começou. Se eu estou falando das leis. Sim. Não, eu não estou falando só das leis. Porque uma sociedade não é composta só de leis. E não é só a política ou as leis que procedem de um ambiente político que determinam o que é uma sociedade e o que uma sociedade faz. Na verdade, é bem antes disso. As próprias leis têm uma origem que antecede o parlamento. O parlamento, numa atuação justa, coerente, correta,
ele deve embasar as suas leis nos costumes da sociedade. Ele deve embasar a sua lei no que a sociedade vive, né? E a partir daí, então, fazer as leis. Tudo começa do conceito que você tem de onde vêm as leis, de qual é a fonte das leis. Então, vamos fazer aqui um caminhozinho bem simples. Você tem uma lei hoje votada. De onde veio, ou de onde deveria vir esta lei? As leis, segundo a gente estuda em direito, as leis vêm dos costumes dos povos. Então, os costumes, as tradições praticadas, postas em prática, vivenciadas dia após dia, elas acabam resultando em algum tipo de comportamento normativo. Muito bem. De onde vêm as tradições dos povos? As tradições dos povos vêm basicamente de sua história, que é regida pela sua moralidade. A história de um povo, ela é regida por aquilo que é certo e que é errado. Então, as pessoas escolhem o que é certo e o que é errado e por aí começam a construir a história. Então, para mim, isso aqui é certo, eu deixo o errado. Agora, para mim, isso aqui é o certo, eu deixo o errado. Agora, isso é o certo. Eu passo a construir minha história por escolhas que eu julgo, ou nós, como sociedade, julgamos serem certas. Então, a nossa história é construída com base na moralidade, naquilo que nós cremos que é certo e que é errado. De onde vem a nossa moralidade? A moralidade Bueno, depende do lugar. Mas, normalmente, de onde vem a nossa moralidade? A moralidade nos transcende. Por que a moralidade nos transcende? A moralidade humanista, ela nasce no ser humano. Ela nasce como tendo o ser humano centro e modelo de todas as coisas. Então, muitas vezes a moralidade humanista é resultado daquilo que o homem gosta, daquilo que o homem prefere, daquilo que o homem deseja. E então a gente estabelece o que é certo é o que eu gosto. E o que é errado é o que eu não gosto. Essa é a moralidade humanista. O que é certo é o que é bom para todos, se você pensar em termos coletivos. E o que é errado é o que é mal para todos. Se você pensar em termos individuais, a moralidade pode vir. O que é certo é o que é bom para mim, mas o que é errado é o que é ruim para mim. Sim. Bom, a moralidade humana, a moralidade de uma sociedade, ela tem diversas fontes. Essa é a humanista. Você pode ter uma moralidade que venha de um terceiro. Então, o que é bom é o que o outro diz para você que é bom. O que é certo é o que o outro diz para você que é certo. E nós temos uma moralidade que ultrapassa o que é humano, tanto pessoal quanto de terceiros. A gente tem uma moralidade que vem de algo que nos transcende, que vem de Deus, que vem de um ser que não pode ser manipulado pelas nossas próprias convicções, nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, nem pela vontade ou desejo de um terceiro. Então, nossa moralidade cristã, ela provém de Deus. Nossas nações ocidentais têm uma moralidade cuja base histórica é Theos, é Deus. Uhum. Então, a moralidade nossa do que é certo, do que é errado, vem de Deus. Então, aquilo que eu creio passa a ser a base do que é moral. Certo? Então, o que eu creio passa a ser a base do que é moral. A moral passa a ser a base dos meus costumes históricos e tradicionais. Meus costumes históricos passam a ser a base das leis. Não sei, tá me seguindo? Tô aqui. Joia? Então tá. Então vamos lá, vou voltar. Leis, costumes, história, moralidade, crença. Crença. As nossas leis têm basicamente, e aí independe de se é uma sociedade humanista, se é uma sociedade tirânica, se é uma sociedade com base na doutrina de Deus, o que a nossa sociedade, ou as nossas leis, têm basicamente a sua origem naquilo que a gente acredita. Agora, o que a gente acredita é aquilo que a gente cultua.
Então, a nossa lei procede, na verdade, do Deus que a gente cultua. Sim. Independente se esse Deus é o homem, o ser humano, se é o prazer, independente se esse Deus é um ditador, um César ou um faraó, ou se esse Deus é Deus mesmo. As nossas leis, em última instância, procedem daquilo que a gente cultua. E o que a gente cultua, no final de contas, Roberto, é o que produz a nossa cultura. Porque cultura procede de culto. Uhum. Então a pergunta que a gente deve fazer hoje é: quem cultua o Brasil? Ou a quem o Brasil cultua? Ou a quem o Ocidente cultua? Ou a quem o pós-modernismo cultua? E aí você imediatamente vai saber qual é o Deus dessa geração que está formatando as leis para essa geração. Sim. Mas a gente vive num país que se diz, pelo menos majoritariamente cristão, certo, pastor? Perfeito? Então, mas ao mesmo tempo a gente nota que houve distanciamento, pelo menos das Uhum, leis, para o que é uhum, considerado costume, né? O que é uhum, considerado cultura a partir do nosso culto, né? uhum. Aí eu acho que é por isso que, querendo ou não, o nosso pensamento ele vai para a política, né? Ou não, né? Bom, aí o que a gente está tendo, na verdade, isso é o legal da cosmovisão cristã, é que a gente olha a integralidade dos acontecimentos e a integralidade da sociedade. A gente não olha só a política ou a economia, não, a gente olha isso tudo funcionando junto. Então, quando a gente olha tudo isso funcionando junto, o que você percebe é que há uma batalha de deuses. Sim. Há uma guerra de deuses. Porque você tem, por um lado, uma nação que tem uma origem cristã, e que eu posso dizer que é uma nação com costumes, em sua maioria cristãos. Entretanto, há uma batalha de deuses para que esse Deus cristão, que por muitos séculos foi a origem da nossa moralidade, dos nossos costumes, há uma batalha para que esse Deus cristão seja destronado por vários outros elementos. Então não é uma batalha entre um e outro, é entre o Deus cristão que construiu a nossa sociedade e um monte de outros deuses. Por exemplo, você pode pensar no Deus humanismo. Você pode pensar no Deus individualismo. Você pode pensar no Deus liberdade, e eu vou colocar essa palavra entre aspas. Talvez seja melhor tirar as aspas e dizer já libertinagem. Sim. Então, esses deuses estão disputando. Por que eu digo que são deuses? Porque é o que as pessoas cultuam. Há pessoas que cultuam tanto a liberdade que o que elas querem já não é o que a gente chama de liberdade. O que elas querem é licença para fazer o que desejem fazer, o que querem fazer, o que quiserem fazer, independente do mal que isso provoque a você ou a elas mesmas. Sim. Então, há pessoas que cultuam tanto o prazer e tanto a vontade própria do ser humano que a sua moralidade já não procede da moralidade divina e procede, sim, do próprio desejo dela. Então, o que é bom para mim, ou o que eu gosto, ou o que eu desejo. Então, isso é uma batalha. Aí você vota em 513 deputados e 81 senadores e os coloca lá. Cada um deles é influenciado por um desses deuses, ou por alguns desses deuses. Dessa maneira, cada um deles vai decidindo conforme a crença que ele tem e essa crença que alicerça a sua moralidade. Como a gente está nessa guerra e a gente está nessa batalha, o nosso país está se distanciando daquilo que é o que eu acredito que seja a moralidade divina. Então, olhando para um cenário atual, pastor, porque se a gente for pegar o cenário atual, existe essa guerra, certo? E ao mesmo tempo que existe essa guerra, está existindo distanciamento do que a gente, pelo menos, valoriza
que está na palavra, como sendo o que Deus queria para a sociedade, né? Perfeito. Qual seria o nosso papel hoje para trazer, né, ou para resgatar esses costumes, né? Porque muita gente acredita, por exemplo, que a oração do Pai Nosso, né, se a gente for olhar para um lado escatológico, ela só vai ser plena, né, somente quando Jesus Cristo vier na sua segunda volta e governar a partir de Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, ele fala para a gente já orar agora para que venha o teu reino, né, e seja feita a sua vontade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa adentrar a sociedade para que essa vontade seja feita. Então, como relacionar essa oração com a vontade de trazer a realidade do alto aqui para a Terra, em meio a essa batalha na sociedade? Bom, em primeiro lugar, eu me permita discordar um pouquinho desse seu posicionamento escatológico da oração do Pai Nosso. Amém. Não que ela não tenha não possa ter essa ênfase, não vejo nenhum problema nisso. Só que se ela tiver essa ênfase, ela perde o sentido, para mim, no meu ponto de vista. Não, eu falei Primeiro, que há uma corrente, eu não falei que era minha, mas a corrente. Tá. Primeiro porque a oração do Pai Nosso é como Jesus ensina que a gente deve orar já, agora. Segundo, porque Jesus não enviou os discípulos a pregarem outro evangelho, senão o evangelho do reino. Terceiro, porque Jesus mesmo pregava, é chegado o reino de Deus. Então, esse reino de Deus ao qual o Senhor Jesus se refere em Mateus 6, não é escatológico. É já. Chegou o reino de Deus. Quando ele diz o reino de Deus está próximo, não é que o reino de Deus vai chegar logo. Não, o reino de Deus está perto, está aqui, ó, pertinho de você. Está próximo a você. Amém. Então, quando o apóstolo Paulo depois vai falar do reino de Deus, e especificamente nesse texto que eu citei de Romanos 14, ele não está falando de alguma coisa futura, ele está falando de uma vida cristã agora, e o capítulo 14 de Romanos é justamente sobre a gente discutir se deve comer, se não deve comer, se um só come mato, o outro só come carne, bicho, e como vai ser esse negócio. Aí Paulo diz, para com a discussão, porque o reino de Deus não é isso. Ele não está falando do reino de Deus que virá. Ele está falando do reino de Deus agora. O reino de Deus agora é justiça, paz e alegria. Então, a minha função, Roberto, agora que eu estou na Terra, é viver o reino de Deus, pregar o reino de Deus. Agora, quando Cristo vier, nós vamos ter uma plenitude desse reino, porque o reino vai se manifestar completamente com o rei sentado no trono. E aí sim, diz o texto de Apocalipse que ele vai reger o mundo com vara de ferro, e nós seremos com ele juízes desse mundo, reis e sacerdotes. Certo? Então, a partir do momento em que eu entro, eu sou resgatado por Cristo, eu entro no reino de Deus. E aí eu penso nessa oração do Pai Nosso de uma maneira muito simples. Quando o Senhor diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como é feita no céu, eu normalmente pergunto para as pessoas, por que o céu é céu? Por que você acha? Por que o céu é céu? Porque é lá onde o Senhor habita. Pô, mas o Senhor não habita em mim e em você? O Senhor também não está aqui? Quando a gente está aqui, Ele também não está aqui? Ele não disse que faria o tabernáculo dele entre nós e moraria na gente? Sim. Por que aqui não é céu? Essa é uma pergunta que normalmente a gente confunde. É mais ou menos uma pegadinha. Só para eu fazer o meu pensamento parecer mais bonito, entendeu? Passaríamos algumas horas discutindo. Mas é o seguinte, olha só. O céu é céu porque lá a vontade de Deus é feita plenamente. A vontade dele não é boa, perfeita e agradável? Sim. Existe alguma coisa melhor do que a vontade de Deus? Não. Lá no céu, a vontade de Deus é soberana integralmente. Ela é perfeitamente a vontade de Deus. Lá no céu, ela é perfeita, perfeitamente cumprida. Bom, Jesus ensina a gente a orar. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade como é feita no céu. Nossa oração, e eu não acredito que Jesus nos tenha pedido para fazer uma oração inútil,
A nossa oração é que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Como que ela é feita no céu? Plenamente. A vontade de Deus precisa ser feita aqui na terra também. O dia que a vontade de Deus for feita na terra, a terra vira o quê? Céu. Vira céu. A nossa responsabilidade como discípulos é viver plenamente a vontade de Deus, para que a terra possa avançar, para que a terra possa crescer, para que a terra possa ser restaurada. Alguém uma vez me perguntou, mas então você acha que nós é que vamos fazer isso? E Jesus então vai voltar como um pensamento pós-milenista, né? Não, eu não tenho um pensamento da teologia triunfante, da escatologia triunfante, de jeito nenhum. Mas eu acredito que nós temos uma responsabilidade, que é trabalhar enquanto o Senhor não vem. Lembra da parábola? Quando o Senhor distribuiu os talentos aos seus servos, ele disse para eles assim, trabalhem enquanto eu não volto, ou façam isso render enquanto eu não volto. Ele está dizendo, olha, tem coisa para vocês fazerem para trazer riqueza para isso aqui, enquanto eu não volto. Então, a gente espera o Senhor Jesus voltar, e aí plenamente haverá o reino dele e a manifestação completa do reino do Senhor, da plenitude do Senhor nas nossas vidas e através de nós. Mas até lá, eu e você somos responsáveis para dar o nosso melhor, para que a terra possa ir melhorando vez a vez. Então, quando a gente pensa que a terra está piorando, para mim isso é um contrassenso com a grande comissão. Me desculpe, eu tenho assim um problema muito sério quando as pessoas vêm jogar para cima de mim, de que a terra vai ficar cada vez pior e piorar, e tudo vai piorar. Essa palavra do apóstolo Paulo, sim, é verdade, os últimos dias. Mas para Paulo ele já estava vivendo os últimos dias. E os últimos dias que Paulo descreve ali, a gente já vive isso há muito tempo. Paulo está falando dos últimos dias como um espaço de tempo até que o Senhor Jesus volte. E até que o Senhor Jesus volte, a gente vai ver muita coisa ruim. E muita coisa ruim vai acontecer. Mas eu acho isso uma contradição com o que diz o texto de Mateus capítulo 28. Porque o Senhor Jesus nos manda fazer discípulos de todas as nações. Não é verdade? Sim ou não? Sim, sim. Então, se você se torna um discípulo de Jesus, você se torna um cara melhor ou pior? Melhor. Você se torna mais honesto ou menos honesto? Mais honesto. Você se torna um homem com mais paz ou menos paz? Mais paz. Você é mais violento ou menos violento? Menos. Veja como o caráter de Cristo vai sendo formado em você como discípulo, verdade? Verdade. Então, por que Jesus me manda fazer discípulos de todas as nações e depois me diz, quanto mais discípulo você fizer, pior vai ficar o mundo? Você entende que é um contrassenso? Sim. Quer dizer, quanto mais discípulo a gente fizer, quer dizer que vai ficar pior o mundo? Então é melhor não fazer discípulo. Uhum. Ou eu vou fazer discípulo para o mundo melhorar, para o mundo crescer, para o mundo ter uma transformação de dentro para fora. Eu não estou falando de uma transformação de fora para dentro, estou falando uma transformação que começa com a redenção do ser humano, com o seu nome escrito no livro da vida, com um novo nascimento, depois com a obra de santificação do Espírito Santo. Eu estou falando desse tipo de discipulado, tá? De uma conversão de dentro para fora. Se eu vou fazer discípulo para que essa transformação aconteça nas pessoas, qual deve ser a minha expectativa? Que o mundo seja um lugar melhor, não pior. Sim. Então, eu e você, aí vem a pergunta. Então, por que não está acontecendo? Talvez a gente tenha que observar que tipo de discípulo a gente está fazendo. Ou se realmente estamos fazendo discípulos. Ou se estamos fazendo discípulos na quantidade necessária para gerar a transformação que a gente espera. Pastor, é porque se a gente começar a falar mais a respeito do futuro, talvez a gente fique muito na não vai para a escatologia, não. O senhor citou que as nossas tradições, a nossa cultura, né, as nossas crenças vêm anteriormente ao Estado. Amém? Então, por que o Estado é necessário
para a gente que é, sei lá, preza por uma liberdade, aqueles princípios bem bíblicos, né? Liberdade, propriedade privada, vida Vida. e Uhum. por aí vai, né? Por que o Estado é necessário para a gente, já que parece que hoje há um grande confronto, né? Os cristãos estão de um lado criticando a existência de um Estado, né? Ou de um Estado muito forte, ou de um Estado que adentra mais do seu limite. Mas o que existe hoje Uhum. é esse, pelo menos é o que eu percebo, não sei se é o senhor, Uhum. esse conflito, né? Então, Uhum. por que o Estado seria necessário para nós cristãos? Uhum. O Estado não é necessário para nós cristãos. O Estado é necessário para responder uma necessidade do ser humano. E por que eu digo isso? Por que eu digo que que é necessário por causa dessa necessidade? Bom, antes de te contar um pouquinho, ou de te contar, não, perdão, de compartilhar aquilo que eu entendo que é o surgimento e o porquê do Estado, é importante a gente entender o que é o Estado. E para mim, esse é o grande problema. A falta de compreensão do que é o Estado é que nos leva a criticar demais, a menosprezar, a depreciar, ou até querer demais um Estado mais forte. Quando não existe essa compreensão, a gente corre no erro de fazer decisões equivocadas. Então, o que é o Estado? Primeiro você precisa fazer a diferença entre Estado e governo. São duas coisas distintas, né? Então, o governo é aquele grupo de pessoas que tem uma determinada ideologia que está na administração do Estado, Certo? certo? O Estado é um ente contínuo. O governo é um ente transitório. Porque nestas eleições eu elegi governo X. Mas daqui 4 anos eu vou eleger governo Y. Certo? Então, o Certo. governo é transitório, o Estado é permanente. Ok? Ok. Então, o Estado é algo permanente, que existe na sociedade. O governo muda, a cada 4 anos muda. Certo? Então tá, Certo. vamos. Essa é uma explicação bem rápida aqui para gente seguir. Segundo, o que é o Estado, então? Se o governo é um grupo de homens ou pessoas com uma determinada ideologia que administra o Estado, o que é o Estado? O Estado é apenas e somente uma ferramenta da nação para administrar os seus negócios coletivos, os seus negócios comuns. Então, o Estado é uma ferramenta da nação para administrar as suas questões comuns, coletivas. Certo? Então, como ferramenta, a gente precisa entender que o Estado não é quem tem o poder, mas quem tem o poder são as pessoas que manejam o Estado. Certo? Então, o povo que administra o Estado, que rege o Estado, que dirige o Estado, que determina para onde vai o Estado, é o povo, é a população, somos nós. Que ao colocar lá um determinado governo, decidimos como queremos que esse Estado seja administrado, como que ele seja manipulado ou usado para o bem do povo. Ok? Então, entendendo isso, você percebe que o Estado é só uma ferramenta. Ok? O Estado não é um Deus, o Estado não é um senhor, o Estado não é um ente, pessoal, o Estado não tem uma personalidade, o Estado é uma ferramenta. Igual o martelo, ele não fala nada, ele não faz nada, se alguém não pegar e usá-lo. E quando não quer usá-lo, deixa ele no cantinho. Então, quando a gente pensa dessa maneira, aí você percebe que o Estado, ele é um instrumento não só permitido, mas motivado por Deus, para que nós possamos gerenciar a nossa falta de limites. Então, quando nós ultrapassamos, transgredimos
os limites uns dos outros, o Estado intervém para gerar o balanço, o equilíbrio. Então, o Estado é principalmente responsável por gerar um equilíbrio nas relações sociais. Basicamente, proteger os direitos e executar a justiça. Certo? E a proteção da nação. Internamente através da polícia e externamente através do exército. Ok? Então o Estado serve para isso, não serve para muita coisa. O Estado deveria servir só para isso. Para promover a justiça, trazer o equilíbrio. Para isso ele precisa de leis e ele precisa de juízes. Então ele precisa de um legislativo e de um sistema judiciário. Certo? O Estado está ali para promover, defender os direitos, então ele precisa de uma força policial, ele precisa de uma força militar para defesa contra os ataques, porque a nação precisa de segurança, é um dos direitos da nação, é a segurança do indivíduo, a nação é a segurança. Então o Estado precisa de um administrador que administre isso que eu estou te dizendo aqui. Não tem muito mistério. O Estado não precisa gerenciar a economia, não precisa gerenciar a educação, não precisa gerenciar absolutamente nada. Ele precisa intervir quando o povo pede e diz, a gente precisa da ajuda do Estado aqui por causa da educação. Então o Estado vem e dá uma mão na educação, fomenta a educação e sai fora, deixa que a coisa continue. Porque o Estado não é quem promove absolutamente nada. Ele é uma ferramenta que eu uso e quando eu não preciso, eu não uso mais. Agora, de onde vem o Estado? Você ia fazer uma pergunta, pode fazer. Não, continue. Eu acho que se eu fazer pergunta, eu vou fazer bem 10 aqui, o povo está me mandando mais aqui. Tá bom. No finalzinho a gente pode responder algumas. Tá bom. Então, de onde que na minha perspectiva, e aí dentro da cosmovisão bíblica, de onde nasce o Estado? Bom, depois de várias tentativas frustradas, vamos dizer assim, usar essa expressão, várias tentativas frustradas por parte dos seres humanos de como gerenciar, produzir, governar, de como ter um Estado, o Senhor vem a Moisés e lhe dá a sugestão dele, que é essa aqui. Mas eu preciso te falar antes. Então, antes de Moisés, a história bíblica começa com um incidente muito interessante, que é quando, aliás, transformador, que é quando o ser humano cai. No Jardim do Éden existia uma Constituição, a Constituição da República do Jardim do Éden. Não sei se você sabia. Ela tinha um artigo e um parágrafo único. O primeiro artigo era: você pode comer de todas as árvores que tem no jardim. Parágrafo único, menos dessa daqui. Certo? Uhum. Não existia mais leis. Sim. Quanto mais autodomínio tem uma pessoa, menos leis ela precisa. As leis deveriam ser todas elas negativas, dizendo o que não se pode fazer, e não dizendo o que se deve fazer. Porque quando você diz o que não se pode fazer, você já está liberando o que se pode fazer. Sim. Então, quando diz, você pode comer de todas as árvores, pronto, isso foi geral, aberto para tudo. Mas você só não pode comer desta. Pronto, determinou, tá a lei está feita, está pronto. Então o ser humano tinha uma lei, ele transgride essa lei. Quem intervém nessa primeira desobediência? É Deus. Deus que intervém, acha lá um jeito de cumprir a lei. Alguém tinha que morrer, morre o cordeiro, o Senhor dá a roupa para eles e tal, e os seres humanos estão lá vivos e a partir daí começam a perder sua vitalidade. Saem do Jardim do Éden, Caim tasca-lhe o porrete no Abel. Bom, não existia lei contra o homicídio. Existia? Não existia lei contra o homicídio. Mas Deus percebe que o que o Caim fez foi errado, o próprio Caim percebe, Deus então, o próprio Deus, igual ele fez antes, Deus intervém,
fala com Caim, julga Caim, sentencia Caim, mas como não havia lei, o Senhor não o mata. Ele não morre. Ele não é sentenciado à morte, porque não tem lei sobre o assassinato. Muito bem. A Bíblia diz que a civilização cresce, avança, se desenvolve, e a violência, esse é o texto que diz Gênesis 6, que o coração do homem era mau o tempo todo. Então o coração do homem era violento, era um coração maldoso o tempo todo. Para resolver essa situação do coração maldoso, não existia lei. Deus não tinha dito o que era certo, o que era errado. Não existia nada dizendo não faz ou faz. Então, quando Deus vê isso, a solução do Senhor é o seguinte: pega o cara, o único cara que entendeu a coisa como deve ser entendida, salvamos esse cara e exterminamos os outros. Bom, o Senhor entra com juízo sobre todo mundo e salva uma pessoa. E a partir dali, o Senhor então recomeça. Isso parece uma historinha que não tem nada a ver com o Estado, mas justamente no momento em que, ao final do dilúvio, Noé faz o seu sacrifício, Deus dá uma ordem para ele muito parecida com a que deu para Adão. Crescei, multiplicai, enchei a terra, etc. Aí o Senhor acrescenta: se um homem matar ou derramar o sangue de outro homem, pelos homens deverá o seu sangue ser derramado. O que Deus está dizendo aí agora para Noé? Está dizendo o seguinte: essa bagunça resolvam vocês. Agora não sou eu mais. Eu não vou derramar o sangue do homem desse jeito aí. Vocês é que vão se julgar. Vocês é que vão se avaliar. Matou o fulano? Então vem aqui, a gente avalia e tal, e condena, mata ou inocenta. Bom, o que o Senhor está acabando de dizer nesse momento em Gênesis capítulo 9 é o seguinte: estabeleçam o judiciário. Um sistema de leis, ou um sistema de investigação, um sistema de acusação, um sistema de defesa, para que prove se ele é culpado ou é inocente. Se for culpado, tem que ter um sistema de execução. Sim. Certo? Então o Senhor está dizendo para a gente ali nesse momento: cria um sistema que vocês vão usar a partir de agora, para que vocês possam ser os juízes de si mesmos. Para que vocês possam controlar o comportamento de vocês. Controlar a falta de domínio próprio de vocês. Então, dentro dos estudiosos que a gente lê bastante, etc., esse é o momento em que nasce, então, o Estado. Certo? No sistema judiciário. Veja que o Estado vem antes da igreja. Sim. Antes do modelo sacerdotal. Tá? Então, primeiro o Senhor cria o indivíduo, depois cria a família vem antes do Estado. Sim. Certo? E depois, então, o Senhor cria o Estado. Porque o Estado vem, então, para regular as relações entre as famílias e entre os indivíduos. Joia? Joia. Então, até Moisés, os seres humanos tentaram pelo menos 5 tipos de Estado. Rapidamente aqui para você, para não te cansar. Não sei se está cansativo, né, gente? Não, vocês me desculpem, eu fico falando aqui. Eu me entusiasmo, parece que eu estou pregando, né? Eu gosto desse assunto, que é uma coisa doida. Amém. Então, desculpa meu entusiasmo aí. E pode ser que eu fale um monte de coisa que vocês não gostem também, por favor. Mas, bom, hoje o entrevistado sou eu, né? Então vou falar. Aproveita. Bom, o homem fez cinco tipos de Estado antes de Moisés. O Estado em que a pessoa dizia assim: eu governo sobre você porque eu sou mais forte que você. Pela força. O segundo tipo de Estado é o seguinte: eu governo sobre você porque eu tenho mais ouro do que você. Então eu pago quem tem mais força do que você. E eu governo sobre você. Terceiro tipo de Estado: eu governo sobre você porque o meu pai governou sobre você, meu avô governou sobre você, meu bisavô. Então eu tenho o direito de sangue de governar sobre você. O quarto tipo de governo é aquele que é aliançado com a religião.
Então, eu governo sobre você porque Deus disse que eu devo governar sobre você. Aí dá aquela abraçadinha no sacerdote, e o sacerdote diz, é isso mesmo, não é isso? É isso mesmo. Aí um sustenta o outro. O rei mantém o sacerdócio, ou estou falando aqui sacerdócio pagão, né? Especificamente nesse caso. Então, aí um mantém o outro, né? O sacerdote ratifica o rei e o rei mantém a religião, certo? E o quinto tipo é quando o governante diz, eu governo sobre você, não porque Deus disse, mas porque eu sou Deus. Sim. Certo? Então, bom, a gente pode falar de Egito, a gente pode falar de Babilônia, a gente pode falar de Roma, a gente pode falar de Coreia do Norte. Tá bom? Que quem está no governo é o Deus, é uma divindade. Bom, nenhum desses 5 modelos de governo, absolutamente nenhum desses 5 modelos de governo satisfazia o projeto de Deus. Então Deus chega um dia, tira aquele povo lá do Egito, um povo que não tem nada de nada, não tem lei, não tem, a única coisa que tem é sangue, né? Sangue. Muitos idólatras, porque estavam no Egito, tanto que quiseram voltar a adorar ídolos assim que puderam, queriam voltar a adorar ídolos. Então o Senhor diz para eles, é assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar do zero e vamos começar uma nova nação com as regras que eu tenho. E as minhas regras são essas. Façam esse negócio funcionar, que vocês vão ter uma nação de justiça, de paz, de alegria e de prosperidade. Sim. Certo? Amém. Então, é por aí que surge o Estado. E então o Senhor nos dá leis. A maioria das pessoas entende de uma maneira... Eu creio que falta um tripé na compreensão do tipo de leis que as pessoas veem na Bíblia. A maioria das pessoas vê apenas dois tipos de leis. As leis morais e as leis cerimoniais. Sim. Mas além das leis morais e das leis cerimoniais, existem as leis civis, que para mim fazem o tripé. As leis morais são permanentes, elas não são alteradas. Basicamente representadas nos 10 mandamentos ou no ame a Deus com todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Essa é basicamente a lei moral. As leis cerimoniais foram resolvidas por Cristo, porque o cordeiro do sacrifício passa a ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo que era cerimônia, que era sombra do que viria com Cristo, foi resolvido por Cristo. Cristo cumpriu a lei plenamente nele mesmo. Então as leis cerimoniais, elas não servem para nós hoje. Uhum. Mas as leis civis estão aqui. Existem leis civis tão poderosas que se nós vivêssemos o que está aqui em termos de civilização, em termos de sociedade, nós teríamos verdadeiramente uma sociedade justa, pacífica, feliz e próspera. Porque as leis civis estão aqui. E as leis civis são a sugestão de Deus. Deus não nos impõe essas leis. Ele deixa a gente escolher se a gente quer isso ou não. Ele deixa a gente decidir, como deixou o povo de Israel decidir se queria um rei ou não. Não era vontade de Deus que eles tivessem um rei, também não era vontade do profeta, mas o Senhor permitiu. Não só permitiu, como disse, bom, já que vocês querem, o melhorzinho é esse aqui. E trouxe Saul para eles. Mas o Senhor permite que a gente escolha o destino que a gente quer dar ao nosso Estado. Que tipo de Estado a gente quer ter, que forma de Estado a gente quer ter. E como ele nos permite fazer isso, então a gente faz a bagunça que a gente gosta de fazer. E por isso os seres humanos estão esquecendo cada vez mais o modelo que o Senhor tem para nós aqui, que não é teocracia, já vou adiantando, tá? Não é a teocracia, que é uma confusão muito grande, né? De que algumas pessoas dizem que eu sou teonomista. Não, senhor. Não é teocrático, né? Não é que Deus vai reger e que a igreja vai governar. Não tem nada a ver com isso. Tá? Porque a Bíblia é o primeiro livro da história mundial que ensina sobre a democracia. Tá bem? Então, aqui nos primeiros 5 livros da Bíblia, você tem os alicerces mais fundamentais da democracia. Então, o Senhor nos ensina aqui sobre a democracia para o Estado. Para o Estado,
a ideia de Deus é a democracia. Sim. E nós deveríamos apanhá-la daqui. Certo? Tô cansando você? Eu, nem um pouco. E nem quem tá vendo, viu? Tá todo mundo pedindo outra hora, viu, pastor? Ah, é? Acho que eles não Ah, sabem legal. que também tem um fuso horário. Tá todo mundo pedindo. É, aqui tá fechando quase meia-noite, 10 para meia-noite. A gente pode É, ficar mais um pouquinho, se você quiser, não tem problema. por mim, eu vou até a meia-noite daqui do Brasil. Não, por favor. Pastor, como nós já tá com 52 minutos, passou muito rápido. Passou de fato muito rápido. Uau! Foi. Então, havia, na verdade, havia não, há algumas perguntas, né? Tem muita gente querendo, eu vou te dar um apanhado e o senhor responde aqui o senhor preferir, se a gente puder esticar, aí a gente estica nas demais, né? A sua relação, pedi para perguntar, a sua relação com a igreja, né? Como é que o senhor se relaciona à igreja e à política, na verdade, não a sua. A relação da igreja, onde o senhor está, e a política, né? O Estado verdadeiramente, outra pergunta, o Estado verdadeiramente poderia ser laico se quem está governando, né, está sempre mudando, como o senhor falou, o governo muda, né, o Estado permanece, mas quem governa provavelmente vai governar a partir das suas crenças e costumes, né, e cultura e adoração. Quer que eu pare? Tem mais. Não, vamos começar. Pera um pouquinho. Vamos por partes, bora. O Estado. Deixa eu te perguntar qual é a religião do seu martelo. Meu martelo? É. Você A tem um minha. martelo em casa? Você Tem, tem um martelo em casa? tem, Tem? Qual é a tem. religião dele? Nenhuma. Ou a Nenhuma. minha. Nenhuma. Agora, você tem uma religião. Aí você usa o martelo na direção que você precisa. Não é verdade? Sim. Você não vai usar o martelo para matar uma pessoa. Porque a sua consciência, a sua moral, não te deixa fazer isso. Uhum. Pastor, então, desculpa estar interrompendo. Desculpa até assistir mais, é porque realmente, se a gente for continuar mais, eu tenho mais tempo. Se a gente for continuar mais 15, meia horinha. Não, pode fazer depois, não tem problema. A gente Pronto. para e volta de novo, sem problema. Então pode terminar a pergunta, porque tem mais aqui. Então tá. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Estado, o Estado é laico. O Estado não tem religião. O Estado é uma ferramenta. Tá? O Estado é uma ferramenta. Sim. Agora, a nação não é laica. A nação tem uma religião, ou tem uma confissão de fé, ou tem uma crença. E quem move o martelo do Estado é a nação. A nação vai mover o martelo do Estado para onde ela acha que é melhor. Entende? Então, o Estado é laico, mas o povo não. O povo tem fé. Mesmo que a fé seja em Alá ou que seja em Ali, seja onde for essa fé, o povo tem fé. Então, o povo vai usar o martelo da nação na direção em que o povo crê que é melhor. Certo? Então, é interessante que as pessoas às vezes dizem que o Estado é laico. Claro que o Estado é laico, mas quem administra o Estado, ou quem foi colocado lá pelo povo para administrar o Estado, pode não ser. E se hoje é fulano que crê em X, amanhã vai ser ciclano que crê em Y. E o Estado tem que ser levado do mesmo jeito, certo? Então, o Estado, e um dos principais defensores do Estado laico é a própria Bíblia. A Bíblia é defensora do Estado laico. O rei é o rei. O sacerdote é o sacerdote. São duas coisas diferentes. Claro que eles estão entrelaçados e participam juntos, porque o sacerdote é o baluarte da moralidade dentro da realidade judaica, né, que a gente está falando. Ele é o baluarte da moralidade, que por conseguinte é o baluarte das regras, das tradições, da moralidade de um povo. Mas o rei é o rei. O sacerdote não se mete a administrar o Estado e o Estado não se mete a fazer sacrifício dentro do templo. Quando o rei Uzias quis sacrificar dentro do templo, os sacerdotes foram para lá e disseram, não, senhor. O senhor é muito bom, o senhor é o cara, o senhor é top, o senhor está lá em cima, gente boa demais, o senhor fez esse país,
ir lá para frente, mas aqui não é seu lugar. Volta para o seu trono lá, porque aqui quem oferece sacrifício somos nós, não é o Senhor não. E como ele não quis ouvir os sacerdotes, o Senhor fez nascer na testa dele uma lepra, lembra? Sim. E um rei que foi espetacular como ele, um dos maiores, mais importantes reis de Israel, terminou o seu reinado numa casa retirada leproso. Seu filho Jotão teve que assumir no seu lugar. Então, pastor, como o senhor vê a relação de igrejas, sei lá, nós vemos políticos subindo no palanque da igreja? Opa, palanque não, no púlpito. Desculpa, é porque lá tem político que faz palanque, né? Na verdade, é nesse sentido. No púlpito da igreja, ou igrejas apoiando certos políticos. Como é que o senhor vê essa relação de igreja apoiar pessoas para a política? Você lembra que eu acabei de dizer que não existe uma separação de ações, mas elas estão interligadas, né? O Estado, no caso, e a igreja ou a religião, eles se influenciam, eles têm influências. Então a religião é basicamente o baluarte da moralidade. Algumas pessoas me perguntam se eu sou político. Eu digo que sim. Ah, de que partido? Eu digo nenhum. Então, mas como é que você é político? Porque ser político não quer dizer ser partidário. Então vamos começar a entender por aí. Eu, pessoalmente, acredito que toda a igreja deveria ser política. Por quê? Porque a igreja deveria ser aquela que sai às ruas para exigir que a sarjeta seja encanada, que tenha saneamento básico no bairro. A igreja deveria sair às ruas para exigir que tenha justiça dentro do bairro e que a malandragem não governe ali. A igreja deveria governar, motivar e encabeçar esses movimentos de transformação social e de melhora social. Como fez, por exemplo, o William Carey lá na Índia. E transformou a Índia, e especialmente aquele costume hediondo de matar as viúvas com os maridos mortos. Né? Os maridos morriam, as viúvas eram queimadas vivas junto com eles. O que ele fez? Ele movimentou todo um povo, cristãos, ele encabeçou e acabou com o sati, que era esse sacrifício terrível. Então, a igreja precisa ter uma atuação política não partidária. Certo? Certo. Não partidária. Porque você vai ver de ponta a ponta na Bíblia o Senhor exigindo justiça. De ponta a ponta. E o Senhor exige a justiça de quem? De todo mundo que se coloca como autoridade, como referência, como relevância na sociedade. Leia o livro de Amós e você fica apavorado. Porque é só o que o Senhor exige, inclusive da religião, inclusive dos sacerdotes. Justiça, é isso que eu quero. Justiça. Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque eles serão saciados, serão fartos. E não está falando de justificação pela fé. Não é bem-aventurados que têm sede e fome de justificação pela fé. Não. Aqui é outro termo. Esse não é o termo paulino de justificação. Aqui é justiça mesmo. É a justiça de dar o que cada um merece. Dar a cada um o que lhe é de direito. Isso é justiça. Então o Senhor exige justiça de ponta a ponta da Bíblia. E quem tem que defender a justiça? Os indivíduos. A igreja tem que defender a justiça. E qualquer outra instituição tem que defender a justiça. Porque esse é o anseio de Deus. Desde o começo. Pastor, desculpa, faltam 19 segundos. Então Agora termina 17. aí. Termina aí que eu já entro. Vamos lá. Tá ótimo.